Foi? Voltou? O som tá legal? Voltou o som? Maravilha. Então, vou começar do começo. Então, olha só, eu quero dizer para você que nós estamos falando aqui da importância e da relevância de você conhecer a Bíblia. A gente hoje se contenta com pouco. A gente tem um conhecimento superficial, raso, e acha que isso já é suficiente. Ontem, abordei aspectos de como a Bíblia foi formada, o cânon sagrado, né? Lembrando você que cânon é régua de medir, então o cânon do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como foi formado o Antigo Testamento, a separação dos livros e como foi o Novo Testamento, a formação. Peguei alguns assuntos polêmicos também, que são dúvidas que as pessoas têm do nosso dia a dia, e trouxe à tona para poder ensinar a você um pouco mais. Eu quero desafiar você a se matricular no curso de teologia. Quero dizer que você vai conhecer a Bíblia como você nunca viu. O meu objetivo é ensinar a você aquilo que realmente importa. Eu não estou aqui para despejar um conhecimento para você falar assim, nossa, como o pastor Pedrão conhece, citar, por exemplo, na hermenêutica, Schleiermacher, que é um alemão, um teólogo alemão, isso não vai ajudar você no seu dia a dia. Então, o que é hermenêutica, como funciona, você acessando o Instituto Melodia, você verá os 3 módulos, a quantidade de aula que tem. Eu pego livro a livro e vou ensinando no detalhe e a particularidade de cada um desses livros. Então, eu quero convidar você a fazer esse investimento na sua vida para que você possa mergulhar onde as águas são mais fundas. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O profeta Oséias disse que o meu povo padece, pena, sofre, porque não conhecem as Escrituras. E isso é uma realidade que a gente tem e a gente passa no nosso dia a dia. Nós precisamos estar antenados, né? Então, posso começar a live aqui, diretor? Posso começar a falar do Apocalipse? Maravilha. Bom, quero falar com você primeiro sobre essa questão do Apocalipse. O nome Apocalipse quer dizer revelação. Lamentavelmente, pela falta de conhecimento, pouco se fala sobre o livro de Apocalipse. Geralmente, quando o pastor faz uma pregação, ele pega tão somente as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 cartas, e aí faz a sua pregação ali. Sempre quando você for estudar um livro, agora aqui no caso nós vamos falar sobre Apocalipse, que não é um livro. Apocalipse é uma carta, ou seja, o Novo Testamento ele é inteiro, composto de ele é 4 composto de 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e um livro que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos cartas paulinas, epístolas, cartas gerais, e nós temos o Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Pela forma das pessoas lerem o Apocalipse, né? O som está duplicado, o pessoal está falando, né? Está amando, está tudo bem, está tudo jóia aí, gente? Está com eco, som está ruim. Será que é alguma coisa aqui do meu computador? Não, né? Melhorou, gente? Som horrível. Boa noite, calma, gente. Vai dar tudo certo. O som está duplicado, a voz do pastor. Espera aí que a gente está arrumando aqui. Vê aí, diretor. Equipe, conserta aí. Tá com eco. Sanduíche, né? Aguenta aí que a gente vai arrumar. Tem algum som aí, diretor? Dá uma luz aí. Isso. Agora está bom, melhorou. Ficou bom agora, ficou normal. Show. Apocalipse quer dizer revelação. Então, sempre que você for ler um livro da Bíblia, num sentido acadêmico, onde você quer melhorar, você quer aprofundar no seu conhecimento, você precisa fazer uso da hermenêutica, que é o contexto histórico-social. É importante você saber quem é o autor, quem escreveu, para quem ele escreveu e qual o sentido e a escrita. Por que a galera morre de medo do Apocalipse? Porque ele é um livro cercado de simbologia e numerologia. Existem várias formas de interpretar o Apocalipse.
mas eu quero explicar para você, primeiro, a você que é crente já há algum tempo, qual é a diferença da literatura profética para a literatura apocalíptica. Você sabe qual é a diferença da literatura profética para o Apocalipse? Em que momento surge a literatura apocalíptica? Existia literatura apocalíptica no Antigo Testamento? Então, vamos lá. A diferença entre a profecia, o profeta e a literatura apocalíptica é porque o profeta conclama você a um arrependimento. Ele diz, olha, se você mudar, se você se arrepender, se você mudar de postura, Deus vai estender a mão sobre você e vai mudar a sua sorte. Então, o profeta vai dizer que se você mudar a sua forma de agir, a sua forma de ser, existe esperança para você. A literatura apocalíptica diz o seguinte, esse mundo está lascado. Nesse mundo não tem mais jeito. Só o mundo por vir. Então, a literatura apocalíptica, ela tira a esperança deste mundo. Ela tira a esperança mostrando que a gente aqui nesse mundo não devemos colocar os olhos aqui porque as coisas não vão acontecer como nós queremos. A literatura apocalíptica, no Antigo Testamento, existem alguns livros que são proféticos, nós diríamos até assim, escatológicos. Eles vão falar sobre o fim, né? Mas não chega a ser uma literatura apocalíptica. Daniel, a partir do capítulo 7, o livro de Zacarias também, que é um profeta bem messiânico, né? Ele vai falar também um pouquinho sobre isso. Mas a literatura apocalíptica, para você entender, os impérios bíblicos que nós tivemos, o Império Assírio, Babilônico, o Império Persa, que é quando o pessoal volta do cativeiro babilônico, depois vem Alexandre o Grande. Alexandre o Grande não aparece na Bíblia, né? Fica naquele período de 400 anos chamado de Silêncio de Deus. Né? A live não está legal, né? Está dando para ouvir aí? Às vezes pode ser a internet sua também, né? A paz do Senhor, pastor Pedrão, todo o povo de Deus. Bom, vamos continuar aqui. Então, a literatura apocalíptica, ela vai falar sobre essa questão, né? Que você não deve colocar os olhos aqui na Terra. Então, no Antigo Testamento, a literatura apocalíptica surge num período pós-Alexandre o Grande, antes do Império Romano. Então, existem livros que são literaturas apocalípticas judaicas, né? Então, Assunção de Moisés, Enoque, são livros que diziam que não tinham, a esperança não estava focada ali, mas no mundo por vir. Então, começa a ter essa busca pela literatura apocalíptica. No Antigo Testamento, necessariamente não tem. No Novo Testamento, nós temos somente essa carta ao Apocalipse. E não podemos confundir a vinda de Jesus, que é chamado de parousia. Parousia é a segunda vinda de Jesus. Em Atos 1, quando Jesus está subindo aos céus, então o pessoal está olhando, e aí os anjos disseram, por que vocês estão olhando? Assim como ele subiu, ele também vai descer. Quando você vai para a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, ele fala muito sobre parousia, sobre a vinda de Cristo. A igreja e a galera daquela época achava que a vinda de Jesus estava para acontecer brevemente, seria rápido demais. Tanto que a igreja de Tessalonicenses, né, Tessalônica, a galera não trabalhava, porque achava que Jesus ia voltar, do que ia adiantar eu comprar apartamento, comprar carro. Então eles vendiam suas propriedades, ajudavam as pessoas, porque eles achavam que a volta de Jesus seria quase que instantânea, seria rápida, seria algo que aconteceria ainda com eles vivos. Mas não é essa a realidade que a gente encontrou. O dia e a hora ninguém sabe. Jesus deixou isso muito claro. Eu quero bater um papo com você sobre essa questão dos sinais do fim do tempo, né? A gente está caminhando, particularmente eu, pastor Pedrão, eu quero levar você a pensar junto comigo. O mundo mudou o eixo quando Israel, em 1947, volta para a Terra Prometida. Algo, então, impossível e inimaginável. Ninguém conseguia imaginar que Israel poderia voltar para o mesmo local que Deus prometeu a Abraão. Isso, por si só, já é apocalíptico, né? Eles voltam para a Terra.
A partir do momento em que Israel voltou para a Terra Prometida, o mundo nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. O atentado de 11 de setembro no World Trade Center aconteceu por conta do retorno de Israel, o mundo árabe, porque os Estados Unidos apoiam Israel, e aí o mundo mudou de vez. Particularmente eu, pastor Pedrão, acho que quando Israel volta para a Terra Prometida, Deus mexeu no relógio nessa caminhada para a gente ir em direção ao fim. O livro de Apocalipse, ele foi escrito mais ou menos no ano 95 da nossa era. Então, é muito importante você saber, Jesus nasceu, esse calendário que nós usamos chama-se calendário gregoriano. Esse calendário foi um papa chamado Gregório que deu uma arrumada nele e iniciou o ano zero a partir do nascimento de Jesus Cristo. Por isso você utiliza, dá um Google, calendário gregoriano, esse é o termo que nós usamos. Então, Jesus nasceu no ano zero, começou seu ministério com 30 anos, 33 ele morre e ressuscita. Então, Jesus vai ao céu. O livro foi escrito no ano 95, já estava na terceira geração de pessoas crentes, ou seja, o neto de Pedro já estava atuando na igreja. Então, eram 62, 63 anos que já tinham se passado da formação da igreja, a igreja enfrentando as lutas, heresias, as coisas mais variadas. E aí Jesus aparece para João, que estava exilado na ilha de Patmos, que é uma ilha rochosa, é como se fosse uma ilha prisional, e ali Jesus aparece para ele e fala assim, olha, pega a caneta que eu vou dizer para você as coisas que irão acontecer no final dos tempos. Então, é importante você saber que existe a distância temporal, ou seja, nós estamos falando de uma coisa de quase 2000 anos atrás, existe a distância linguística, ou seja, ele escreveu no grego, do grego traduziram para o latim, do latim traduziram para o português, há uma perda também, e essa questão da distância autoral. Você me manda um WhatsApp, eu tipo aí, né, alguém que está agora aqui com a gente, né, a Eunice, o pessoal que está aqui acompanhando a gente na live, você chegar e eu posso fazer uma pergunta para vocês, vocês fazem uma pergunta para mim. Mas no caso de João, a gente não tem como perguntar para ele. Jesus chega para ele e fala assim, olha, eu vou dar uma visão a você. Diz assim Apocalipse 1:1. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. Então, João recebe como se fosse uma tela, um telão, Jesus mostrando para ele uma visão das coisas que iriam acontecer. Então, existem coisas interessantes que ele reproduz, dizendo assim, como um enxame de gafanhoto, né? Um gafanhoto vindo de tudo que é jeito. De repente, ele está vendo os aviões da Segunda Guerra Mundial. Ele fala de escorpião que cospe fogo pela cauda. De repente, João estava vendo um tanque. Como ele ia dizer, por exemplo, que era um tanque de guerra no ano 95? Não tinha como. Ele estava tendo uma visão futurística das coisas que iriam acontecer, então ele não tinha essa firmeza, né, para poder dizer, olha, é um foguete, é um míssil, então é aquilo que ele entendia e que as pessoas iriam entender. O livro de Apocalipse é de difícil entendimento para muitas pessoas e ele não é um livro de terror. Ele não é um filme de terror, ele é um livro de esperança. Ele foi escrito quando o imperador Domiciano, que foi um cara que quis exterminar o cristianismo da história, ele quis apagar o cristianismo. E aí, então, a perseguição ele foi implacável, ele até foi chamado de Nero Redivivo, porque Nero inicia a perseguição em 64 e ele, então, quer, de uma forma voraz, acabar com os cristãos e com os judeus, né? Tenta pegar os manuscritos, os evangelhos, queimar, rasgar, e aí deu um rolo danado nessas coisas todas. Existem as formas de interpretar o Apocalipse. Isso, olha aqui para mim. Está tudo jóia agora, né? Então, a forma de interpretar o Apocalipse. Existem os preteristas, os futuristas, os idealistas e os historicistas.
Os preteristas de pretérito passado dizem que tudo que está no Apocalipse já aconteceu. Então, isso são coisas que já aconteceram e é passado, é um livro como qualquer um, como Coríntios, como Romanos, como Atos dos Apóstolos, como os Evangelhos. Essa é uma visão dos preteristas. Os futuristas acham que nada disso ainda aconteceu, tudo vai acontecer. Existem os idealistas que falam que o Apocalipse é uma obra-prima. É um livro tão lindo, um livro tão bonito, que nem merece ser estudado, ele é impossível de ser estudado. E existe os historicistas. Vou dar uma dica para você. Pastor Pedrão é historicista. Eu acredito que coisas aconteceram, coisas estão acontecendo e ainda falta com que coisas acontecerão, né? Coisas ainda acontecerão. Então, há preteristas, idealistas, futuristas e historicistas. São as formas de interpretar o Apocalipse. O Apocalipse ele é certa a segunda vinda de Jesus e ninguém consegue, digamos, bater o martelo. Até no Adventismo, né, que existe uma profetisa chamada Ellen White, ela definiu a data, deu a data da volta de Jesus e não se confirmou. Várias pessoas, né, tentaram cravar uma data, né? Muito se falou no ano 2000, né, do não sei o quê, do 1000 não passará, do 2000. Então, as pessoas também ficam viajando demais, literalmente, na maionese. Então, nós temos que ter um cuidado. Então, a carta de João, a Apocalipse, teve endereço. Ele mandou para 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas ficam na Turquia, ok? Hoje é Istambul, ali aquela região, né? A Turquia, Istambul é a capital, Constantinopla. Então, eles pegam essa carta, quando você pega o mapa, botar no Google, né? 7 cartas do Apocalipse, elas ficavam em pontos estratégicos, eram cidades comerciais, portuárias, de grande influência. Então, quando escreve as 7 igrejas, né, chamadas 7 igrejas do Apocalipse, então ele está falando para uma região tipo assim, Sudeste, São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro, Minas Gerais, para poder passar. Essa ideia daquilo que iria acontecer. Para cada igreja, Jesus deu um recado. Você vai ouvir falar também, e eu quero deixar muito claro, a minha forma de ensinar é ajudar você a construir o pensamento. Eu não enfio pela sua goela dizendo, é isso aqui, você tem que não. Então você tem que pensar também, questionar, entender as coisas como elas estão acontecendo e como elas devem proceder. Então Jesus escreve essa carta às 7 igrejas do Apocalipse, e existem algumas pessoas que dizem que cada igreja representou uma era. Você vai entender isso aí, depois você pesquisa no Google, mas eu vou te dar isso de lambuja. Dizendo que a igreja de Éfeso foi a igreja primitiva que lutou contra as falsas doutrinas e falsos mestres. O próprio Apocalipse, capítulo 2, vai dizer isso. Quando Jesus elogia a igreja de Éfeso, ele diz, tenho a teu favor, que você sabe quem são os falsos mestres, os falsos pastores, e você tem defendido a sã doutrina, mas você abandonou o primeiro amor. Então, a igreja seria a igreja que dominaria essa questão do separar o joio do trigo, né, o falso do verdadeiro. A igreja de Esmirna seria a igreja perseguida, né? E a outra igreja seria a Igreja da Idade das Trevas, foi acontecendo, Filadélfia, Sardes, e aí Pérgamo, e nós estaríamos vivendo na era da igreja de Laodiceia. Ou seja, essa mornidão espiritual. Eu posso dizer para você claramente que, de fato, a gente vive essa mornidão. A pessoa fala que é crente, mas você não consegue ver no seu agir a figura de Jesus, a pessoa de Jesus ali agindo na vida dele. As 7 cartas, ela tem uma estrutura. Então, você depois vai ler as 7 cartas, fazer a lição de casa também. Jesus se apresenta. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, né? Eu sou aquele que tem os olhos como fogo. Ele se apresenta de alguma forma, né? Eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e passeio entre os 7 candelabros. Ele se apresenta. Ele faz um elogio. Eu tenho a teu favor
isso, aquilo que você tem guardado, né? Ele faz um elogio, ele faz uma crítica, ou seja, você está errando aqui, ele faz uma recomendação, por exemplo, a igreja de Éfeso, para a gente pegar uma como base, ele diz, vocês guardaram Vamos pegar desde o início. Ele pega e diz assim, eu sou aquele que tem as 7 estrelas da mão direita, ou seja, eu tenho toda a autoridade sobre a igreja. Passeio entre os 7 candelabros. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aí ele fala assim, eu tenho a teu favor que você tem lutado contra os falsos pastores e os falsos mestres. Parabéns. Mas você perdeu a essência, ou seja, você perdeu o primeiro amor. E aí ele, então, sugere, né, ele propõe uma recomendação, e geralmente é arrependimento. Ele fala assim, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte ao início de tudo, volte a praticar as boas obras que praticava. E aí ele oferece uma recompensa. Então, as 7 igrejas, as 7 cartas, as 7 igrejas têm essa estrutura, ok? Então, Jesus se apresenta, faz um elogio, faz uma crítica, faz uma recomendação, ou seja, dá um conselho, oferece uma recompensa. 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, não tiveram críticas, só tiveram elogios. Teve uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, que não teve elogio. A igreja de Laodiceia só teve crítica, né? Então não teve nenhum tipo de elogio. Então, só estou falando para você conseguir entender aqui de uma forma geral. A carta de Apocalipse, não é livro, a carta, ela é com muita simbologia e numerologia. Vamos lá? Vamos ler aqui Apocalipse 1, verso 12, diz assim, eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro, ou seja, as 7 igrejas. O número 7 aparece 52 vezes no Apocalipse. E eu vou explicar para você o que é o número 7. É o número da perfeição, você sabe, mas eu vou explicar o porquê. No meio deles estava um ser parecido com um homem, Jesus, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã e como a neve, os seus olhos eram brilhantes como fogo, os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira, né, de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Você, quando pega esse texto aqui e lê, você fala, cara, Jesus é um X-Men, né? Ou seja, caramba, olho, cabelo branco, os olhos saindo fogo, a boca. O que ele quer dizer com isso? Os 7 candelabros são as 7 igrejas. A roupa que chegava até os pés, ou seja, vestes longas, são vestes sacerdotais. Os seus cabelos brancos, que eu não os tenho, né? Tem a barba branca. O cabelo branco significava santidade. Os seus olhos como fogo, a onisciência de Jesus. É por isso que em todas as igrejas, as 7 cartas, Jesus diz, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é. Eu sei o que você tem feito. Não há nada que fique oculto aos olhos de Deus. Então, os seus olhos como fogo é sua onisciência. Os seus pés como bronze é a sua fortaleza. A sua voz como a de muitas águas é a sua autoridade sobre as igrejas. Né? Ele ter na mão direita as 7 estrelas significa que Jesus é o dono da igreja, é ele quem tem o poder sobre a igreja, e a boca, como uma espada afiada de 2 gumes, é também a sua autoridade. Ele separa a verdade da mentira. Então, você conseguiu perceber como ele é um livro cercado de simbologia? Cabelo branco, santidade. Olhos como fogo, a sua onisciência. A sua voz como a de muitas águas, sua autoridade. Os pés de bronze é a sua fortaleza. Vestes longas, vestes sacerdotais. Então, é um livro que, para nós, uma carta, né, que para nós hoje, entender é uma dificuldade enorme, né? Mas, à época, as pessoas conseguiam entender. A ideia central da carta ao Apocalipse é dizer o seguinte, esse mundo está perdido.
Ele é escrito para uma igreja perseguida, uma igreja que estava sendo massacrada. E aí ele fala sobre o quê? Sobre esperança. E viu um novo céu, uma nova terra vir, né? Uma nova Jerusalém. Aí você vai pegar Apocalipse lá no finzinho dele e vai dizer: e ele enxugará do rosto toda a lágrima. E nós iremos para um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza. Então, ele está falando o seguinte: gente, não coloque o seu coração nem os seus olhos nessa terra. O apóstolo Pedro vai dizer na sua carta que nós somos forasteiros aqui. Nós estamos literalmente de passagem. Nós não pertencemos, tanto que quando uma pessoa morre, a gente utiliza o termo que a pessoa voltou para casa, né? Ou seja, nós pertencemos a Deus e lá devemos permanecer. É muito importante também, aí vou dizer um negócio que você vai curtir, é essa questão da numerologia, que para o judeu eles têm uma relevância muito grande dentro de toda a literatura apocalíptica, né? João sofre um pouco dessa influência, você vai encontrar muita similaridade com Apocalipse e Daniel, a partir do capítulo 7 de Daniel. O número 7 aparece 52 vezes. 7 é o número da perfeição. Por que, pastor Pedrão, que o número 7 é o número da perfeição? Ele é a soma. Ok. Vou só tomar uma aguinha aqui, gente. Isso. Pronto, pode ir? Isso é para você ver o seguinte, é sinal de que Deus tem um plano para a sua vida, né? E você vê como é que o inimigo funciona, né? Vai tentar desestabilizar, mas a gente está com tudo aqui, né? Então, beleza, vamos retomar aqui. Então, o número 7 é um número da perfeição. Ele aparece 52 vezes no Apocalipse. Então, os 7 candelabros, 7 castiçais, 7 selos, 7 taças da ira de Deus, 7 espadas, 7 anjos, vai 7, 7, 7, 7, 7, 52 vezes. 7 é o número da perfeição, que é 4, o terreno. Então, os 4 pontos cardinais, norte, sul, leste, oeste, né? Ou seja, aquilo que é humano, 4. E 3 é a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 4 com 3, 7. 7 é a perfeição. Quem é a perfeição? Deus encarnado, Jesus Cristo. Número 7 é o número da perfeição, Jesus Cristo. Número 6 é o diabo. Pois é. Por que 6 é o diabo? Porque ele usurpou ser igual a Deus. Ele tentou ser 7, mas não conseguiu. Ele é 6. Entendeu? Então, por isso, a numerologia. E o número 666 significa uma maldade completa, uma maldade total, né? Uma coisa assim extremamente forte. Você vai encontrar também no Apocalipse os 24 anciãos. O número 12 significa uma religião perfeita. Número 12 significa uma religião perfeita. Por isso que muita gente teve o negócio do G12, essa preocupação pautado nessa questão, né? Que 12 é o número da perfeição, né? Numa época aí da teologia aí deu um rolo danado. Então, eu pergunto para você, quantas tribos de Israel tiveram? 12. 12 tribos de Israel. Quantos discípulos Jesus teve? 12 discípulos. Então, mostrando que é uma religião perfeita essa questão do 12. E quando você vai no Apocalipse, você encontra os 24 anciãos, que tinham 24 coroas, eles se ajoelharam diante de Deus e tal. E aí, quem são os 24 anciãos? Aí a soma dos 12 tribos de Israel e os 12 discípulos de Jesus. Ok, você pode estar falando assim, mas Judas Iscariote se matou, mas o pessoal depois escolheu Matias para substituir, mas é só para você entender a questão da numerologia. Jesus teve 12 discípulos, independentemente de Judas, né? E as 12 tribos de Israel. Então, 12 com 12, 24. Isso mostra a questão do ajuntamento da velha aliança, o Antigo Testamento, com a nova aliança, o Novo Testamento. Existem alguns detalhes também no Apocalipse que é muito interessante. E eu quero abrir os seus olhos, né? O meu objetivo é falar para você, eu, pastor Pedrão, particularmente, né?
Eu não posso prever a questão do final dos tempos, se o final dos tempos vai acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 anos, eu não posso prever, mas eu queria que você pensasse comigo sobre os sinais. Daniel, capítulo 12, depois você pesquisa no Google lá, ele vai dizer que o avanço da ciência, né? Então, você repara como a ciência, né, e a tecnologia têm avançado de uma forma avassaladora. Ele fala, né, nós temos os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Então, o cavaleiro branco, você tem a peste, você tem a fome, a guerra, né? E aí você olha para o nosso mundo atual. Nós estamos passando por uma pandemia, ou seja, a peste. Eu não posso, por favor, tá, gente? Não estou dizendo que o cavalo da peste já foi solto, né? Mas eu quero só fazer você pensar. Então, a peste, a gente viveu uma pandemia. Agora, eu queria abrir os seus olhos para uma coisa muito séria que aconteceu na pandemia. Nunca na história do cristianismo, na história da formação da igreja, a igreja de Jesus Cristo teve as suas portas fechadas. Nunca. Na época da perseguição, a galera se reunia nas catacumbas, etc. e tal. Depois você teve peste negra, gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Em todos estes momentos, a igreja cristã esteve aberta, porque igreja é refúgio, é lugar de você estar ali junto com o povo de Deus, buscar, orar, etc. e tal. E pela primeira vez na história mundial, nós tivemos por 7 meses as igrejas de Cristo fechadas. Ok, você vai dizer que as igrejas não fecharam, que as igrejas somos nós, que fecharam o templo, fecharam a parede, mas você não podia ir na igreja orar. Você não podia, você estava proibido. Você quer ir lá, tem louvor, foi tudo online. Top! O online é maravilhoso, mas igreja é o ajuntamento, 2 ou 3 em meu nome. Então, às vezes, você está assistindo o culto online, você está vendo eu pregar, mas aí, de repente, você não está no ajuntamento com as pessoas. E, independentemente do que você... E eu não quero aqui defender tese, de dizer que as igrejas estão abertas, ou que nós somos a igreja, fecharam os templos, mas não fecharam a igreja. Foi a primeira vez na história que mandaram fechar as portas. Então, se você quisesse ir lá para ter um aconselhamento com o pastor, não podia. Se você quisesse ir lá para poder orar, você estava proibido. As igrejas do Vaticano, ou seja, você teve lá o Papa Francisco celebrando uma cena apocalíptica, ele celebrando lá a missa de Páscoa, com 10 mil cadeiras vazias e ele sozinho, durante 2 anos. 2 anos. Então, eu quero só que você faça uma leitura das coisas como estão acontecendo. Então, a gente teve uma pandemia e eu quero dizer para você o seguinte: quem são os inimigos de Deus? Né? Quem são os inimigos de Deus? Os inimigos de Deus, segundo o Apocalipse, são 5. 5. Você vai ler no Apocalipse e você vai entender legal aí o que eu vou falar para você. Então, o dragão, quando fala dragão, então saiu um dragão. Dragão é Satanás. Satanás, ele não é onisciente, onipotente, onipresente. Isso é atributo divino. Porque tem muita igreja que fala que o diabo isso, o diabo aquilo. O diabo é um só. Ele está num canto. De repente, ele está do teu lado aí agora, entendeu? Mas ele é um só. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem demônios. Ou seja, que fica aí dizendo para ele, o fulano aqui falou que se fizer isso, vai... Mas ele é um só, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Então, não confunda atributos divinos. Dragão é Satanás. O monstro, muitas vezes citado no Apocalipse, é o anticristo. Então, é óbvio que se a gente fizer uma leitura, vamos voltar no tempo, e nós somos cristãos na época da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler está perseguindo o judeu, que é o povo de Deus, o povo formado. Deus pegou Abraão, não é isso? Ou seja, o cristianismo veio deles. E começa a matar judeu. Então, a gente, quem vivia naquela época, dizia, cara, é o final dos tempos, o anticristo é o Hitler, está matando o povo de Deus, né? E o mundo não terminou. Né? Então, mas a gente entende que existem vários anticristos
pessoas que tentam denegrir a imagem de Jesus e fazer mal ao povo de Deus, mas virá um que irá dizer que é Jesus Cristo. E só para você entender, o meu cunho é despertar em você o interesse pelo estudo e dar a você o conhecimento também. Repare, as 3 maiores religiões aí, basicamente, né, mundial, né? Você tem aí o islamismo, você tem o cristianismo, aí você tem o judaísmo um pouco menos, né? Hinduísmo, budismo e tal. Mas, vamos dizer assim, essas 3 que são monoteístas, o judeu está esperando a vinda do Messias. Para eles, o Messias ainda não veio. Jesus não é o Messias do judeu, eles estão aguardando a vinda do Messias. O cristão está esperando a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus. E os muçulmanos estão esperando o profeta. E aí vai aparecer um cara que vai consolidar e dizer que essas... Mas quem é que vai consolidar isso, pastor Pedrão? Aí é o terceiro inimigo de Deus, que é o falso profeta. Então haverá um falso profeta que vai atestar a seriedade do anticristo. Então ele vai dizer para o cristão, ele é Jesus, a segunda vinda, ele é o Messias para o povo judeu, ele é o profeta. Na época da Reforma Protestante, né, então os reformados brigaram com a Igreja Católica, saíram da Igreja Católica, então eles diziam que seria o Papa. Nós não podemos afirmar. Mas, de alguma forma, de todas as religiões, a única que tem uma voz e um grande líder, porque o Vaticano tem cadeira na ONU, ok? Vaticano é um país, dentro da Itália, é um país, ou seja, alguém que tem voz, né, é o Papa, no caso, né, agora é o Papa Francisco, mas o Papa de alguma forma, né? Então, mas diz que vai ter um falso profeta. Não estou afirmando que tá, gente? Eu estou fazendo você pensar. Existe a prostituta, que é a falsa igreja. Então, os reformados, quando eu falo reformado, Lutero, Calvino, Zwinglio, eles falavam que a falsa igreja, que é a prostituta, quando fala assim, via uma prostituta com roupa escarlate e tal, é igreja. E é a falsa igreja. Então, eles diziam que a prostituta, por que falsa igreja? Porque prega mentira, porque engana, porque ao invés de aproximar as pessoas, tira as pessoas do caminho. Então, a prostituta é a falsa igreja. Os reformados diziam, óbvio, que era a Igreja Católica, porque eles tinham uma cisão. Eles brigaram, eles falaram que era a Igreja Católica. E você, pastor Pedrão, hoje, eu te diria, sem sombra de dúvida, que existem várias igrejas evangélicas que têm se prostituído, ensinado de uma forma errada as pessoas se relacionarem com Deus. Ou seja, você tem que ter os seus direitos, Deus tem a obrigação de me abençoar, Deus tem a obrigação de fazer isso, Deus tem que não sei o quê, você ordena, você exige, você manda em Deus. Que coisa interessante, né? Então é você quem diz a Deus o que ele tem que fazer por você. Isso é ensinado nos púlpitos. Então, eles determina, ordena, exige. Como é que você vai falar para Deus? Você vai dar uma ordem para Deus? É assim? É isso que a Bíblia diz? Quando Jesus está no Getsemane e ora, Pai, eu não quero morrer na cruz, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Quando o diabo tentou Jesus e disse assim, está escrito, dar a ordem aos teus anjos, se joga, ele disse, não tentarás ao Senhor teu Deus, também está escrito. Então, o tempo que nós vivemos hoje, eu diria a você que existe a prostituta, é exatamente a falsa igreja, que existe também, eu diria, muitas evangélicas que têm desviado as pessoas do caminho do Senhor, como tem complicado as coisas, né? Como as pessoas têm inventado histórias. A cada momento surge uma teologia nova e as pessoas estão rasgando a Bíblia. Por isso que nós precisamos voltar às Escrituras, né? O avivamento só acontece quando você volta para a palavra de Deus. Então, lê a Bíblia, querido. Lê a Bíblia e estude a Bíblia. Pega livrinho bacana, livro show bacana. Tudo bem, não tem problema, mas é a Bíblia que é a palavra de Deus. E existe, aí sim, querido, eu queria que você prestasse atenção. Babilônia. Cita a Babilônia. Sabe o que é a Babilônia? Babilônia é o sistema. É o sistema. Quando você pega uma das igrejas do Apocalipse, diz que a gente não vai poder
vender nem comprar, se não tiver a marca da besta. A marca da besta. Eu, brincando, né, lá na igreja, porque eu não posso afirmar e não posso atestar, mas, por exemplo, qual é o símbolo da Apple? Né? Tá aqui, ó, o computador que eu estou usando. Qual é o símbolo dele? É o quê? Uma maçã mordida, um fruto. Quem foi que inventou o smartphone? O smartphone foi a Apple. Quem vai dizer, porque, por favor, tá, gente? Eu estou levando você a pensar e eu quero provocar você a pensar teologia, né? Isso aqui não é um celular, é minha carteira, né? Que meu celular está passando no Instagram ali, mas vou fazer de conta que é um celular. Quando João fala assim, terá um sinal na testa e na mão direita, quem vai dizer que ele não está vendo um celular? Como é que a gente vai atestar? Eu não estava lá para ver. Porque eu, quando era criança, falava 666, eu pensava, cara, nunca vou tatuar 666 na minha testa, mas não vou mesmo. Eu vou morrer, mas não vou. O diabo é sutil, você não vai perceber. Sabe como? Através da Babilônia, o sistema. Quer um exemplo? Nós passamos agora na pandemia por um teste que o capeta fez com a gente legal. Nada contra o que foi falado. Mas preste atenção ao sistema. Fique em casa, use máscara e vacine-se. Você não teve escolha. Você pode escolher? Você pode fazer a sua escolha? Você pode escolher o que você quer? Porque, assim, digamos, eu estou com câncer. Fazer quimioterapia. Não quero. É um direito. Mas a gente não teve direito. Preste atenção, eu vou repetir. Não estou criticando as autoridades, mas, por exemplo, a OMS tirou de todas as nações a sua soberania. Nenhuma, Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Itália, Brasil, ninguém pôde combater o Covid como achou melhor. Todo mundo teve que obedecer a uma voz, chamada Organização Mundial da Saúde. Aí você foi obrigado a tomar vacina. Obrigado. Se você não toma vacina, você não vai à academia, você não pode entrar no restaurante, você não entrava no shopping center, você tinha que ter a carteira. Você está percebendo? Eu não estou querendo criar nenhum tipo de pânico, mas, por exemplo, nós não tivemos escolha. Isso, para mim, é muito sério, porque foi tirada a nossa liberdade. Né? Ou seja, eu não quero me vacinar, mas eu fui obrigado a me vacinar. Né? Senão eu não podia andar na rua, eu não podia ir a um shopping, eu não podia ir num restaurante, eu não podia ir a lugar nenhum. Então, isso chama-se Babilônia. Babilônia é o sistema. E o sistema vai impor. E preste atenção, é sutil. E eu queria que você prestasse atenção. Você reparou que o dinheiro, o papel está acabando? Que o negócio agora, você vê, é o Pix, criptomoeda, metaverso. Olha como é que o mundo está ficando. Preste atenção, hein? Então, você vê, o papel, o rapaz de rua, ele fala assim, faz um Pix para mim, não precisa dar dinheiro, R$2. Ninguém anda com dinheiro mais. Todo mundo faz um Pix. Através do quê? Através do seu celular. Aí a Bíblia diz, você não vai poder comprar nem vender. Você paga, você recebe, você pede comida, você faz tudo por onde? Pelo celular. Então, assim, só estou falando com você aqui para você pensar, tá, gente? Eu não posso afirmar, eu não posso atestar, mas eu penso, e eu vejo quando Israel voltou para a Terra Prometida, o mundo árabe declarou guerra a ele, que está em guerra até hoje. Israel, em 66, pegou os territórios ocupados, que a ONU não reconhece, e eles não devolveram. E aí você passa por uma pandemia, a primeira vez na história do mundo, que todas as nações se curvaram diante de um órgão chamado OMS. E aí você não teve uma forma de combate. Como é que eu vou combater? E foi tudo demonizado, tá? Se você tomar medicamentos, virou uma guerra, assim, desnecessária, né? Então, eu só quero dizer que a grande estratégia de atuação do diabo será através da Babilônia, que é o sistema. Então, ele vai dizer que eu não vou comprar e nem vou vender, né? Então, a gente tem a questão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Eu vou, daqui a pouco, encerrar essa fase do Apocalipse 1. Amanhã eu vou
pegar os 7 selos, 7 trombetas, né, talvez que selo está, a taça da ira de Deus, como é que funciona, 1/3 da terra. Eu vou explicar para vocês isso em detalhe, eu já fiz pregações de todo o livro de Apocalipse algumas vezes, né? Então eu curto, eu gosto, mas o objetivo aqui é ensinar você a você estar atento, porque o que a Bíblia fala é: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Então, mano, fica preocupado se Jesus vai voltar ou se eu vou morrer. Eu preciso estar pronto. E aí é a sua vida com Deus, é o seu relacionamento com Deus que vai fazer com que isso aconteça. Mas eu preciso pensar, como cristão, eu falei fechar as igrejas, eu falei isso de púlpito, eu falei assim, cara, eu fechei a igreja. Será que o apóstolo Paulo fecharia? Será que Pedro fecharia? Nós fomos politicamente corretos. Ou seja, obedecemos à autoridade. Mas aí Pedro disse, importa obedecer a Deus e não a homens. Oh, que coisa, né? Então, desculpa, tá? Eu estou provocando você. Porque o curso do Instituto Melodia é para você pensar. Não vou pegar papinha e dar na sua boca. Eu vou fazer você pensar a teologia. Então, você analisar, fazer uma análise de mundo. Eu não estou aqui criticando nada, eu não estou dizendo se é certo, vacina, se eu sou a favor, se eu sou contra. Eu estou dizendo fatos que aconteceram, que o sistema nos impôs. E como nós reagimos, né? Então, nós peitamos, nós abrimos a igreja, a gente, né? Então, só para você pensar e você estar antenado nessas coisas que acontecem. O livro do Apocalipse, ele é cercado, como eu disse, de simbologia, numerologia, e existem algumas perguntas muito interessantes. Por exemplo, ele diz que vão entrar 144 mil pessoas no céu. Mas isso seria de forma literal? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro é um cavaleiro branco. Seria esse cavaleiro Jesus? Ou ele é o anticristo? Você sabia que o Testemunha de Jeová não acredita que Jesus veio, né? Jesus não é o Filho de Deus. Ele acredita que esse cavaleiro, ele é o Messias. Então, que vem o Messias nesse cavalo branco. Mas, na tradução do grego, a coroa que esse cavaleiro branco usa, que arma ele está usando, isso eu vou explicar para você na live de amanhã, ok? Então, para a gente aprofundar os selos, né, que estava na mão, João diz que olhou no céu e não viu ninguém que pudesse pegar, e aí ele falou, e vi o cordeiro que era digno, e ele pega, então, a carta, e por que ela era selada por dentro e por fora, isso eu vou explicar amanhã. Mas agora eu vou responder a você algumas perguntas aí que a galera está mandando aqui, né? E amanhã a gente vai continuar, vai cair firme aqui no Apocalipse, né? Então diz aqui, por exemplo, Aldineia, ok? Vou responder aqui algumas perguntas aqui. Onde realmente é o terceiro céu? Vamos subir ou se o terceiro céu vai descer? Primeiro que esse conceito de céu, ele vem da cultura judaica, sincretismo religioso. Então, o judeu tinha um escalonamento de céu. Então, quem fala que foi ao terceiro céu? Foi o apóstolo Paulo. Ele está falando dele, mas ele está falando na terceira pessoa. Ele não queria ser soberbo. Ele diz que teve uma visão e foi levado ao terceiro céu. Então, nós não podemos atestar que existe um céu, 2 céus, 3 céus. Então, vai ser essa questão de você é um crente 3 estrelas, 2 estrelas ou 1 estrela. Isso é conjectura. Só quando eu chegar lá eu vou saber. Mas eu sei que está sendo construído um lugar. Jesus diz, vou preparar-vos lugar. Né? O Apocalipse diz, e vi uma nova terra, um novo céu. Né? Então, uma nova Jerusalém. Então, essa é a certeza que eu tenho que ter. Né? Que eu vou estar no céu. Se eu vou estar no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, não importa. Eu quero estar dentro do portão, não é isso? Aqui diz aqui o Alcir de Oliveira. Eu gostaria de saber como foi descoberta as falsificações das cartas de Paulo. Então, faz de conta que você é um detetive. Você está na cena do crime para descobrir alguma coisa. Então, quando o apóstolo Paulo, porque quando surge o iluminismo, surge a crítica da redação, a crítica da forma, a alta crítica, então, os caras contavam as palavras. Você sabia que Hebreus era atribuído à autoria paulina? Que Paulo tinha sido o autor da carta aos Hebreus? Mas quando vê a alta crítica, os caras começam a olhar, eles viram que tem 263 palavras na carta aos Hebreus que Paulo nunca usou nas suas 13 outras cartas.
Paulo tinha um estilo literário. Ele tinha uma saudação, eu, apóstolo Paulo, servo de Cristo, pá, e depois mandava uma saudação, quero saudar, mande abraço a fulano, Beltrano, e Hebreus não. Antigamente Deus falou por meio de profetas e pai, e agora através do seu filho Jesus. Então, uma certeza a teologia tem, não foi Paulo que escreveu essa carta, né, de Hebreus. Então, a crítica, ele vai pegando e contando os detalhes. Então, quando o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, na sua carta a Colossenses e outras cartas, ele tem uma preocupação de dizer assim, esta carta, esta saudação, eu a escrevo de próprio punho. Algumas pessoas vão dizer, nós não podemos afirmar que Paulo, o espinho na carne de Paulo seria um problema de visão, porque Paulo, em Atos 9, quando viu Jesus, ficou cego. E aí Paulo, que era um cara que produzia muito, então não tinha luz, não tinha lanterna, não tinha celular, era um candeeiro, né, uma vela para poder iluminar o negócio. O Paulo era um cara que produzia muito carta, e aí ele não conseguia. A carta de Romanos, quem escreve é Tércio, a outra quem escreve é Silas e Timóteo, ajudam Paulo a escrever, e ele fala a saudação, porque provavelmente é uma letra grande, provavelmente, né, e esta é a minha assinatura. Porque quando a igreja cristã foi formada, o Império Romano não permitia o surgimento de novas religiões. Então, o que existia estava lá. O cristianismo surgiu porque, para os romanos, era só mais uma coisa dos judeus. Fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos, cristãos. Então, eles entendiam que era um balaio do mesmo saco. Cristão e judeu era a mesma coisa para o povo romano. Por isso, a igreja surgiu. E aí, quem foram os primeiros que se converteram? Judeus. Os judeus se converteram. E aí ficou uma crise. Cara, mas é circuncisão? Faz, não faz, faz, não faz. Concílio de Jerusalém, primeiro concílio, Atos, capítulo 15. Então, Tiago, irmão de Jesus, era bispo de Jerusalém, e falou assim, não precisa fazer a circuncisão, não vamos circuncidar o cara, não vamos misturar as estações, mas é bom que o cara se abstenha de moralidade sexual, de alimento sufocado. Ali há uma recomendação no primeiro concílio feito da igreja cristã primitiva. Então, as pessoas pegavam, e esses judeus entraram na igreja, carta de Gálatas, leia a carta de Gálatas. Paulo teve lá, as pessoas se converteram. Quem se converteu? Judeus, ok? Então, às vezes não era o judeu raiz, mas o judeu Nutella, que era o judeu que se tornou judeu, chamado de prosélito, né? Ou seja, não era o cara que nasceu judeu, mas o cara que se converteu ao judaísmo. Paulo teve lá na região da Galácia, que era uma federação de cidades, pregou, as pessoas se converteram. E rapidamente eles largaram e voltaram para o judaísmo. Eles abandonaram. Porque aí os caras falam assim, meu irmão, você vai fazer o quê? Vai ignorar Moisés, os 10 mandamentos? Não vai mais circuncidar seu filho? Cara, mas nós somos filho de Abraão. A circuncisão é um pacto de Deus com Abraão. E você é judeu, você vai deixar de ser? Então gerou uma crise na cabeça das pessoas. E Paulo escreve para ele, ó, tolos, Gálatas, como insensatos, como é que vocês tão rápido abandonam a fé? Eu tive com vocês, vocês estavam felizes, e vocês agora esqueceram tudo isso? Então, muitas pessoas pegaram e falsificaram cartas de Paulo. Eu, apóstolo Paulo, recomendo que você mantenha a circuncisão, ou que, entendeu? Então, eles tentavam mascarar os escritos paulinos. A teologia chega a essa conclusão porque houve a necessidade de Paulo mostrar como era a sua caligrafia e como era a sua assinatura, ok? Aqui, a Elisângela Fonseca faz uma pergunta muito interessante. Pastor Pedrão, nós nos reconheceremos no céu? Sim, você vai conhecer as pessoas no céu. Calma. 0800 você decide. Aí eu acho que não. Tudo bem, isso não vai mudar na sua felicidade, tá? Mas, pastor, pautado em quê? Eu sempre uso a Bíblia, tá, gente? Eu não acho nada. Quando a gente vai na parábola de que quem contou essa história foi Jesus, por isso merece credibilidade, entre o rico e Lázaro, né, o cara que era mendigo, né, então os dois morrem. Jesus contando. Então, um cara foi levado para... O mendigo foi levado para o seio de Abraão. E o rico estava no inferno, ok? No inferno. E ele vê Abraão. Então ele reconhece Abraão. Como é que ele soube que era Abraão? Jesus contando. Ele disse, pai Abraão, pede para que Lázaro... ele conheceu o mendigo. Pede para que ele venha molhar a minha boca porque eu estou com sede.
E aí Abraão fala, mano, não tem mais jeito, né? Então, o bolo búlica, né? Você está no céu ou você está no inferno. Dentro da teologia, eu não estou aqui, mas eu faço para você, são correntes teológicas. Eu, particularmente, acredito que sim, mas nós teremos uma memória seletiva, porque você não vai se lembrar de quem não estiver no céu, senão não é céu, é um inferno, entendeu? Então, a memória é seletiva. Os seus parentes estiverem ali, você vai lembrar, né? Então, mas a preocupação não é o convívio familiar, que isso não vai acontecer, mas é a presença de Deus. Mas eu diria que nós vamos reconhecer, porque você nota que quando Pedro está no Monte da Transfiguração e desce lá Moisés e Elias, Pedro reconhece Moisés e Elias, né? Então, eu particularmente, pastor Pedrão, acho que nós iremos conhecer as pessoas no céu. E o grande lance do inferno é você ver os seus parentes lá e você no inferno. Então, abre teu olho aí e arruma a tua vida com Jesus. Aqui diz aqui, pastor Pedrão, ontem você disse que Judas não era batizado e participou da ceia, né? Como ele era discípulo de João, não deveria ser batizado, né? Então, onde encontramos na Bíblia essa citação? Queridos, olha só, o batismo que nós estamos falando é o batismo pós-morte e ressurreição de Jesus, não é isso? Então, o batismo de João Batista era para judeu. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento, ok? Então, André, irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. Ele abandona João Batista porque nós temos o relato dos evangelhos. Os 3 evangelhos chamados sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Eu explico isso no nosso curso, né? Não dá para a gente mergulhar onde as águas são mais fundas aqui em alguns minutos com vocês. Então, num dos evangelhos cita, né, que ele seguia e deixou de seguir, né? Ele deixa de seguir. Então, ele foi batizado por João Batista, que é um batismo que em Atos dos Apóstolos, Paulo disse, vocês foram batizados? Sim, o batismo de João Batista. Não, mas não é isso. É muito mais do que isso, né? Então, era o batismo do Espírito Santo, era o batismo pela água, né? Que Romanos capítulo 6 diz que o batismo feito, né, pós-ressurreição de Jesus, ele fala que é um batismo onde você morre para uma vida de pecado e ressuscita para uma nova vida em Cristo. Então, os discípulos de Jesus não tiveram esse batismo, porque Jesus não tinha morrido e Jesus não tinha ressuscitado, ok? Vamos lá. Para os espíritas kardecistas, Jesus não é Deus, e sim um ser evoluído. Me ajuda nessa explicação, pastor, para os familiares e amigos entenderem. Olha, para eles entenderem, você tem que orar, ok? Porque existia uma coisa chamada credo que os católicos têm, né? O evangélico não utiliza o credo apostólico, até assim chamado, mas é porque todas as igrejas evangélicas têm no seu estatuto, dizendo assim, que tem a Bíblia como único manual de regra de fé e conduta. Bíblia. Então, se eu for conversar com o espírita, ele vai usar que ferramenta para argumentar comigo? O Evangelho segundo Allan Kardec. Então, eu vou usar um livro, ele vai usar outro. Nós não vamos chegar nunca num lugar, num denominador comum, humanamente falando, né? Então, o credo apostólico foi feito porque quando havia concílio, eles faziam qual é o seu credo. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não sei o quê, em Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Então, ele tinha um credo. Então, se você acreditasse na mesma coisa que eu, nós podíamos sentar à mesma mesa, nós vamos usar a Bíblia para conversar. Quando eu sou abordado por algum espírita e fala assim, pastor, e a reencarnação? Eu falo, a gente vai conversar pautado em quê? Você quer que eu fale o que a Bíblia diz? Vai ser suficiente para você? Na Bíblia vai dizer em Hebreus que cabe ao homem morrer uma só vez. Então, não tem reencarnação na Bíblia. Então, você convenceu o espírito, aí eu falo oração, por quê? Porque a Bíblia fala nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Então, você não vai convencer a pessoa que Jesus é o Filho de Deus, né? Então, a gente precisa, se a pessoa vai crer, segue um outro evangelho, uma outra, né? Porque Evangelho segundo Allan Kardec é uma interpretação pessoal que a pessoa fez. Aqui diz assim, a minha pergunta é, onde está escrito que Noé colocou 7 bichos de cada espécie na Arca da Aliança, como eu falei na live ontem? Gênesis capítulo 7. Abre aí a sua Bíblia, se está à mão.
Gênesis capítulo 7. É porque, gente, as pessoas leem a Bíblia e às vezes não faz uma leitura assim, mas existe uma leitura acadêmica. Então, quando você pega aqui, por exemplo, o meu laptop, eu tenho grifado aqui, né, os textos, não sei se você está dando para ver aí, né? Mas eu grifo o texto, aquilo que me chama atenção. Essa, por exemplo, me chamou a atenção. Capítulo 7, depois o Senhor disse a Noé, entre na barca você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro. 7, porque quando a gente vê as fotinhos, né, as imagens, aí a gente vê sempre um casalzinho, hipopótamo, rinoceronte, leãozinho, gatinho, todo casalzinho, não é isso? E aí diz assim, 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que conserve as espécies que existem aqui na Terra. Daqui a 7 dias eu vou fazer. Então, está aqui na Bíblia, né? Até porque os animais puros seriam de alimento para eles, né? Então, sei lá, vaca, carneiro, galinha, né? Então, essa coisa toda. Então, aqui, Gênesis 7, fala que não foi um casalzinho de cada espécie. 7 de animais. E, por exemplo, uma coisa até aparentemente boba ou tola, né? Eu pergunto para você, quantas voltas o povo deu para que as muralhas de Jericó caíssem? Você vai dizer 7. Não foram 7, foram 13. Porque quando você lê a Bíblia, você vai ver que durante 6 dias eles deram uma volta. Uma volta, uma volta, uma volta. 6 voltas. No último dia, eles deram 7. Entendeu? Então foram 13 voltas que eles deram para que a muralha caísse. No último dia, eles rodaram 7 vezes. Então a gente tem que ler e marcar, né? Então, por isso que eu quero dizer para vocês, cara, olha só, se matricula no curso do Instituto Melodia, porque você vai aprender a Bíblia como você nunca viu. Eu vou no detalhe, tá? Como essas coisas que eu estou falando aqui, eu aprofundo, depois você dá uma olhada nos módulos, ok? História do cristianismo, 90% da nossa teologia hoje não é Bíblia. Não é Bíblia, é teologia histórica. Teologia da prosperidade, eu explico tudo isso lá, né? A influência que a gente tem na teologia. Aí o Luan pergunta o seguinte, pastor, o que é pecar contra o Espírito Santo? Que é o pecado sem perdão, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado sem perdão. Mas, pastor, Deus não vai perdoar o pecado? Por que é o pecado sem perdão? É o pecado sem perdão porque a blasfêmia, aí a gente tem a tradução do grego, a exegese, o texto quer dizer, é quando você não aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, você está blasfemando, você está negando aquilo que o Espírito Santo vai fazer, porque ele convence a gente do pecado. É ele que convence que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, quando você nega isso, é o pecado sem perdão. Por quê? Porque você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Por isso é um pecado que não tem perdão, porque você nem acredita nele, né? Ou seja, blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você nega. Por isso que é considerado um pecado sem perdão, né? Aqui, vamos ver aqui uma outra pergunta. Rap gospel é pecado? Nada. Salmo 150, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. O importante não é o ritmo, o importante é a letra. Então, existem canções hoje que a gente faz, existiu uma polêmica que deu aí há muito tempo atrás, um grande grupo de uma banda gospel, tinha uma canção que fez um sucesso e era uma oração espírita a Cáritas, ok? Depois o autor disse, não cita Deus, fala em luz, fala em brilho, fala não sei o quê, e era uma oração espírita. Então a pessoa fez e a pessoa está cantando. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado, né? Porque não é o ritmo que vai contar ou fazer a diferença, mas com certeza é a presença de Deus, né? A pessoa Maria Cristina pergunta aqui, pastor, gostaria de saber se nos dias de hoje ainda temos que fazer sacrifício. Gente, caminhar com Jesus não tem sacrifício. Que ideia é essa de sacrifício? Isso é história do cristianismo. Acha que você tem que fazer um sacrifício para chamar a atenção de Deus. Então, por isso que na história do cristianismo, as pessoas se autoflagelavam. Tem locais hoje, até hoje, em dias, as pessoas se escoteiam, para poder se autoflagelar, para Deus ter pena de mim. Tem pessoas que fazem do jejum barganha.
Ou seja, eu vou fazer um jejum para chamar a atenção de Deus. Você não tem que fazer nada para chamar a atenção de Deus. Você tem que viver uma vida reta. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Não de forma literal. E aí, mas pastor, mas aí eu estou fazendo sacrifício de não sei o quê, o sacrifício de não sei o que lá, para alcançar o favor de Deus. Aí quando você vai para a Bíblia, 1 Samuel, quando Samuel encontra com Saul, ele fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Entendeu? Então, aonde que diz que nós temos que fazer sacrifício? Jesus diz, o teu fardo está pesado? Troca comigo, porque o meu fardo é leve. Então, ele dizendo assim, eu não coloco esse jugo sobre vocês que a religião coloca. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, o sacrifício não é algo que as pessoas utilizam como moeda de barganha para tentar atrair a atenção. Oi? Isso. Pronto. Acabava, diretor? Isso. Fechou. Tá. É que eu não consigo ler todas as perguntas ali. Você pode ver para mim? Pastor, eu sou uma nova convertida. Posso assistir também? Deve assistir, porque você vai ficar ótimo. Não vou conseguir assistir a live amanhã. Como faço para saber o valor, né, e me matricular? Você pode entrar no Instituto Melodia. Ali tem, pastor, quanto e o que está escrito na Bíblia é que terá um novo céu e uma nova terra. No Apocalipse, né? O Apocalipse vai dizer aqui, um novo céu e uma nova terra. Até uma coisa curiosa para você entender, por exemplo, uma vez o cara me fez uma pergunta, né? Ele falou assim, pastor, o céu é um lugar bom? E o diabo veio da onde? Do céu. Não é isso? Ele é um anjo caído. Ó, que coisa doida. Eu explico isso em Jó, né? Então, por isso que você tem que fazer o curso de teologia, né? Então, o Satanás é um anjo caído. Então, um cara me perguntou isso. E falou assim, Pedrão, se o céu é um lugar maravilhoso, como é que o diabo veio de lá? Porque aquele céu, de repente, era um céu suscetível a sentimentos como esse. É por isso que Apocalipse, capítulo 21, respondendo à pergunta, aqui já passou aqui o nome, né? Mas assim, capítulo 21 de Apocalipse, abre a sua Bíblia lá, e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Viu uma cidade santa, a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu. Então, quer dizer, essa nova terra. Então, eu expliquei para a pessoa dizendo, este novo céu é um céu que não será suscetível a esse tipo de sentimento que de repente existia, porque senão não teria um novo céu, poderia ser a continuidade do mesmo, né? Tem alguma mais outra pergunta aí? E o curso de teologia da Melodia é reconhecido pelo MEC? Ainda não, ok? Então, assim, o objetivo é a gente dar conhecimento para você. A duração do curso vai depender da tua pegada, né? Ou seja, os módulos vão estar disponíveis, você vai fazer. Você pode antecipar. Você entra lá, você vai ver os módulos 1, 2, 3. Então, eu ensino hermenêutica, a leitura que você faz da Bíblia, como é que você faz para entender o livro. Eu falo sobre exegese, eu ensino como preparar uma pregação, né? Eu vou falar sobre história do cristianismo em 7 módulos, eu vou falar em teologia da sistemática, teologia contemporânea, ética cristã, entendeu? Vou pegar livro a livro da Bíblia, Pentateuco, livros históricos, livro para introdução às epístolas gerais, epístolas pastorais, né? Então, esse que é o objetivo. Então, você conhecer teologia, né? Porque às vezes a pessoa está na igreja, mas está longe da palavra de Deus, ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, por hoje tá bom, passamos um pouquinho, o pastor Pedrão está cansado, são 9h15, foram 15 minutos de lambuja. Quero pedir desculpas a você pelo problema técnico que a gente teve aqui de som, etc. e tal. Não sou de espiritualizar as coisas, mas o diabo sabe que a gente está realizando uma grande obra. O diabo sabe que esse curso do Instituto Melodia vai servir para avivar as pessoas quanto ao conhecimento da palavra de Deus. O meu povo erra, padece, porque não conhece as Escrituras. E eu quero dizer para você que me conhece, né, a minha vida, depois você pode entrar no meu Instagram, Pastor Pedrão, ou alguma coisa assim. Eu sou infartado, eu fiz cirurgia de safena em 2015, minha esposa teve câncer no cérebro, operou, e depois piorou, etc. e tal. E mesmo a gente passando por todas as lutas, eu me dediquei a gravar as aulas do curso Melodia, porque senti um chamado de Deus para poder abençoar a sua vida.
A galera hoje não conhece a palavra de Deus, a pastorada não está pregando a palavra, está fazendo coach dos púlpitos, querendo encorajar você, coach, coisas de programação neurolinguística, e a palavra de Deus está sendo colocada de lado, ok? Mas Deus me chamou para ensinar a palavra de Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ok? Então, em nome de Jesus, faça isso. Eu queria orar com você. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada pessoa conectada conosco aqui nessa noite. Coloque em nós um desejo enorme de aprender mais da Tua palavra e aprofundar no relacionamento contigo. Que Teu Espírito Santo possa continuar ministrando aos nossos corações a Tua palavra. Abençoe as nossas vidas, dá-nos uma noite de paz e descanso. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, incomparável, incondicional de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, o poder do Espírito Santo seja derramado sobre você, a sua vida, a sua casa, sobre toda a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Até amanhã. Convide 3 amigos para estarem juntos, porque a chapa vai esquentar amanhã.